Em um mundo onde criaturas monstruosas surgem, os heróis precisam arriscar as suas vidas a todo momento para garantir a segurança dos cidadãos. E cada herói teve o seu passado e o seu motivo para decidir ter se tornado um herói. Você quer saber como os heróis classe S se tornaram heróis? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom galera, hoje eu tô aqui com um vídeo bem legal, a história dos heróis classe S. Cada um deles teve uma história completamente diferente, cada um com seus motivos e com suas experiências, e alguns mesmo nem são heróis para proteger as pessoas. Mas antes eu peço que você deixe o seu soco mortalmente sério no like, porque isso me mostra que você gosta desse tipo de vídeo, e desse jeito eu trago mais vídeos assim, além de que você também me ajuda muito. Mas então, vamos agora para as histórias dos heróis classe S. Então vamos começar com o prisioneiro Puri Puri. Quando criança, em um mundo ainda um pouco mais conservador, Puri Puri já demonstrava ter afeto por homens, mas não tinha coragem de expressar seus sentimentos por ser um garoto baixo, um pouco mais gordinho e feio. Por isso, ele começou a fazer aulas de natação para que ele pudesse conversar com outros garotos e também para acabar vendo eles sem camisa. Mas com o tempo isso já não era mais o suficiente, ele precisava de mais do que isso. Ele queria chamar atenção para si, então ele começou a treinar. Ele treinou tanto que ficou várias vezes mais forte e musculoso. Com sua nova aparência e força, ele decidiu entrar no trabalho que mais chamava atenção, os heróis, e rapidamente ele subiu no ranking, ganhando força e confiança, desenvolvendo seu lado obsessivo pelos homens. Agora com seu físico perfeito, Puri Puri passou a demonstrar abertamente seu amor pelos garotos, e passou a assediar vários homens e até mesmo forçar eles a fazerem o que ele queria. E assim, ele acabou sendo preso e sentenciado a cumprir uma sentença de 10.000 anos. Mas apesar de estar preso, Puri Puri continuou sendo um herói, fugindo da prisão sempre que um vilão atacava, e logo depois voltando para sua cela, sem nenhum objetivo real de fugir dali. Ele também fez vários namorados na prisão e acabou ganhando a promoção para herói classe S, por sua força e pelos vilões que ele derrotou. E agora temos o herói Metal Bat. No passado, quando a classe S ainda não existia, Metal Bat era o herói rank 223 da classe C. E ele já lutava com seu bastão contra os monstros, mas a cada monstro que ele lutava, o seu bastão era completamente esmagado e destruído, forçando ele a ficar comprando e trocando seu bastão a todo instante. Mas depois de impressionar a associação dos monstros, derrotando sozinho um monstro de ameaça nível demônio, a associação decidiu que deveria ter uma classe especial para heróis como ele. E assim, a classe S foi criada e ele se tornou um herói especial, um ano antes da história atual. Os membros da Associação de Heróis então se ofereceram para organizar qualquer coisa que ele desejasse, listando as coisas que eles forneceram para outros heróis da classe S, e disseram a ele que ele pode pedir qualquer coisa, até armas especializadas se assim ele desejar. Metal Bat então solicitou um bastão que nunca quebraria, e assim ele recebeu seu bastão de metal. Ele depois disso nunca mais trocou de bastão. E seguindo, temos Genos. Aos 15 anos, Genos era um menino normal que vivia uma vida feliz e pacífica com sua família. Mas em um dia fatídico, tudo isso mudou. Um ciborgue louco e descontrolado atacou sua cidade, a destruindo completamente e matando todos seus cidadãos, junto com a sua família. O Genos sobreviveu milagrosamente, mesmo tendo perdido boa parte do seu corpo, e estava agonizando no chão, esperando o momento de sua morte. Mas pouco tempo antes de morrer, o Genos foi encontrado pelo Dr. Kusseno, um cientista bom que estava passando pela cidade em busca do ciborgue louco que a destruiu.
Genos então implorou ao Dr. Kusseno para transformá-lo em um ciborgue, e o cientista aceitou, sendo a única forma de salvar a vida do garoto. Dr. Kusseno conta a Genos que o ciborgue louco também atacou seu vilarejo, matando sua família, e desde então ele está atrás dele. Genos então renasceu como um ciborgue lutando por justiça e prometeu ao Dr. Kusseno que um dia ele encontraria e destruiria o ciborgue louco, se vingando de todas as vidas que ele já tirou. E nos 4 anos seguintes, Genos viajou de cidade em cidade, derrotando monstros e destruindo organizações malignas, na esperança de finalmente encontrar o ciborgue e se vingar por tudo que ele fez. Temos então agora Flash Flash. Flash Flash foi vendido por seus pais para a Vila Ninja aos 5 anos de idade. Apesar de tentar várias vezes escapar da instalação, ele sempre falhava e era severamente punido todas as vezes. As inúmeras cicatrizes que ele tem em seu corpo foram resultado das punições que ele recebeu. Ao longo dos anos, Flash Flash foi moldado em uma máquina de matar pela vila devido ao seu treinamento extremamente brutal, que os recrutas eram forçados a participar, como ter apenas 6 horas de sono de 3 em 3 dias, comer comidas totalmente sem gosto e não ter nenhuma conexão com o mundo exterior. Eles não podiam fazer nada além de treinar suas técnicas para matar. Não era permitido expressar alegria, raiva ou tristeza. Emoções eram estritamente proibidas. Demonstrar fraqueza era motivo para que os instrutores o punissem com o mais duro treinamento. Durante esse tempo, todo o ambiente em volta do Flash começou a fazer uma lavagem cerebral em suas ações, e ele só pensava em ficar mais forte, perdendo todas as suas emoções. E para ficar ainda mais forte, ele passou a fingir ser fraco, para receber os treinamentos mais pesados, e então foi colocado na classe 5 da vila, que era conhecido como a classe fracassada. Coincidentemente, Sonic também foi colocado nesta mesma classe, e os dois ninjas rapidamente desenvolveram um relacionamento de amizade, o que era estritamente proibido pela vila. Flash mencionou que Sonic frequentemente o ajudava em tempos de problemas, sem nunca pedir nada em troca. Como resultado dessa amizade, Flash foi capaz de recuperar as emoções que perdeu devido aos vários anos de treinamento duro que sofreu dentro da vila. E aos 16 anos, Flash já era o ninja mais forte da vila por um tempo, graças às suas excelentes habilidades. Então, com ódio de toda aquela instalação e usando as habilidades que ele desenvolveu ao longo dos anos, ele assassinou todas as pessoas que tinham alguma conexão com a vila, com Sonic sendo o único deixado para trás pelo vínculo que eles tinham juntos. E depois de se formar na vila, Flash decidiu usar seus poderes para a justiça e se juntou à recém-criada Associação de Heróis. Agora, o nosso próximo herói é o Super Alloy Darkshine. Quando criança, Darkshine não tinha nenhuma aparência de autoconfiança, sendo um garoto magro, fisicamente fraco e ruim em esportes, perdendo em qualquer jogo que jogasse. Por causa disso, ele nunca desenvolveu autoestima. Mas quando ele completou 15 anos, com o desejo de mudar sua vida, ele implorou aos seus pais que lhe dessem halteres de 3 kg de presente. E daí em diante, ele passou a se exercitar todos os dias. E o peso dos halteres foi gradualmente crescendo, primeiro para 5 quilos, logo depois para 10, e alguns anos depois ele já era capaz de levantar um haltere de 50 quilos com apenas um braço, e conforme os dias passavam, o peso que ele suportava subia cada vez mais, indo para 200 quilos, depois 500, 1 tonelada, 2 toneladas. Então, mais alguns anos se passaram, e a força que ele conseguiu chegou ao ponto que números não podiam mais descrever.
Agora, não sendo mais o garoto fraco de antes, ele participou de muitas batalhas e jogos esportivos, conseguindo vitórias impecavelmente perfeitas. E com esse sucesso, ele estabeleceu um nível de autoestima imenso, dizendo que não há músculos como o dele. E depois de dominar completamente em vários esportes e competições, ele voltou sua atenção à associação de heróis, tornou-se ativo no cenário dos heróis e nunca mais parou de treinar. Ele continuou vencendo e eventualmente foi promovido a herói classe S. E mesmo depois disso tudo, ele nunca parou de procurar um oponente que pudesse fazê-lo usar 100% de sua força. E agora, como próximo, temos o herói Drive Knight. Embora não seja explicitamente declarado, está fortemente implícito que Drive Knight costuma ser um humano. Ele afirma ter um histórico semelhante ao de Genos, pois o ciborgue louco também destruiu sua vila e matou toda sua família. Depois da destruição de sua ilha, Drive Knight passou a ir atrás do ciborgue louco e a estudá-lo, descobrindo que ele era uma das criações do Dr. Bofoy, o mesmo cientista que criou o Metal Knight, o herói número 6 da classe S da Associação de Heróis. E enquanto seguia o ciborgue louco e investigava Bofoy, Drive Knight exterminou várias outras criações e ciborgues de Bofoy pelo caminho, coletando suas peças e continuamente modificando e fortalecendo seu corpo robótico com a tecnologia do cientista. E depois de já ter informações e força o suficiente, ele decidiu se aproximar de Bofoy, mandando um pedido direto à Associação de Heróis, pedindo o direito de se tornar um herói. E logo após isso, ele se tornou um herói da classe S. Continuando agora, temos o Zombie Man. Zombie Man foi um dos experimentos criados pelo Dr. Genos na Casa da Evolução e era conhecido como o experimento número 66. Depois de várias experiências e torturas, ele foi o único sucesso da série Imortal, como sendo o único capaz de adquirir a imortalidade, e todos os outros morreram. Então, após ser o único sucesso, as experiências em seu corpo continuaram por longos 10 anos, até que, não aguentando mais toda aquela tortura, o Zombie Man usa todas as suas forças para fugir do laboratório, destruindo toda a instalação de pesquisa junto com os resultados de sua experiência na sua fuga. Agora livre no mundo com sua imortalidade, o Zombie Man decidiu usar seu poder para o bem das pessoas e começou a lutar contra monstros. Em uma dessas lutas, ele lutou contra um ser misterioso em uma batalha feroz por 140 horas seguidas e saiu vitorioso. Este evento começou a lhe dar fama e os boatos chegaram aos ouvidos da Associação de Heróis. Então, depois de uma análise, Zombie Man foi classificado como um herói classe S. E agora, como próximo herói, temos o King. Em sua infância, King era um garoto viciado em jogos e já havia vencido vários torneios de videogame, e ele levava uma vida pacífica. Mas em um dia, enquanto estava andando pela cidade, ele foi atacado pelo monstro Homem Garra de Polvo, recebendo suas 3 cicatrizes características como resultado. Mas assim que estava desesperado, sem saber o que fazer, ele é salvo pelo Saitama, que ainda estava treinando para ser um herói na época. Após isso, Saitama iria salvar sua vida mais 5 vezes, destruindo os monstros em sua vizinhança, como o Vacine Man, e o King sempre e sem querer recebia o crédito pela derrota do monstro, desde que ele caiu por acidente nos restos do que sobrou do Vacine Man no chão. A Associação de Heróis, vendo a crescente popularidade do King e tentando capitalizar a reputação de sua força, fez dele um herói da classe S sem ter que fazer o exame de herói, e King seria conhecido como o homem mais forte da Terra, com os boatos de que o monstro que lhe deu a cicatriz no olho foi uma ameaça de nível Deus. Isso continuou se repetindo e o King é pago até hoje pelas ações que ele não fez. Então, como próximo temos o Metal Knight.
Metal Knight é um robô criado pelo gênio Dr. Bofoy, um brilhante cientista que usa seus conhecimentos para criar tecnologias com a maior força militar de todas. Bofoy é um cientista louco que vive sua vida roubando a tecnologia militar dos outros para construir suas máquinas para matar. Ele foi descrito como alguém sem emoções. Ele só consegue julgar as coisas numericamente, assim como um computador sem coração. E seu único objetivo é tornar suas criações com o maior poder destrutivo que puder, não importando se vidas forem perdidas. Na sua carreira, ele construiu o Cyborg Louco, que destruiu várias cidades, tirando a vida de muitas pessoas, como a família do Genos, do Dr. Cusseno e também do Drive Knight. E quando ele percebeu que o Cyborg Louco poderia ser destruído por alguém em busca de vingança, ele o guardou no seu armazém de ciborgues, esperando o momento para o libertar novamente. O Dr. Bofoy se mascarou como um herói com senso de justiça e se juntou à associação de heróis, distribuindo sua tecnologia para todos na associação, ao ponto que eles não vivem mais sem sua tecnologia. E com isso, ele ganhou o controle da maioria dos sistemas de defesa militar, se apoderando completamente da associação. Ele mantinha influência sobre toda a associação de heróis. Ele criou uma instalação de monstros onde eles fazem lavagem cerebral nos monstros presos ali para remodelá-los e transformá-los em soldados. Ele também começou a juntar pessoas com ideais distorcidos e perigosos e, usando seu conhecimento, ele os deu poder científico e os soltou para que pudessem causar destruições. Todo esse seu plano é com o único objetivo de dominar e comandar o mundo inteiro, tendo controle sobre tudo que existe. E agora o próximo herói que temos é o Atomic Samurai. Atomic Samurai desde jovem se interessou muito pela arte da espada, e com um treinamento intenso, ele acabou dominando toda a esgrima de um samurai com perfeição, conseguindo saber exatamente como uma pessoa viveu sua vida até aquele momento apenas com seu movimento de corte com uma espada. Com esse seu conhecimento, Atomic decidiu abrir um dojo e treinar novos discípulos. No entanto, ele só aprovava pessoas que ele julgava digno e que tivessem algum destaque. Ele então fez um teste de corte de maçã, onde ele mandou os candidatos cortarem uma maçã para ele analisar. Como ele tem a capacidade de dizer como uma pessoa viveu sua vida cortando com uma espada, ele selecionou apenas 3 candidatos, um trio de discípulos de destaque que ele aceitou para trabalhar com ele como herói. Bushido, Yayan e Okamaitachi foram recrutados. Com esse novo grupo, Atomic se tornou um herói, subindo rapidamente no ranking e se tornando um classe S. Ele também se juntou ao Conselho de Mestres da Espada, um grupo dos mais renomados mestres espadachins que se reúnem em tempos de crise e que tem o objetivo de encontrar a mítica Lâmina da Lua. E continuando como próximo temos o Silver Fang. No passado, Bang aprendeu artes marciais e começou a usar seus conhecimentos para virar um valentão que desafiava imprudentemente qualquer oponente forte e os espancava tanto que mandava eles para o hospital. Então, não gostando desta brutalidade de seu irmão, Bomb, que também sabia artes marciais, decidiu confrontar o próprio Bang e pôr um fim à sua fúria. Antes de lutarem, Bomb observou que, embora seu irmão pensasse que havia ganhado um tremendo poder, ele não havia se superado e afirmou que teria que ensinar a Bang uma lição sobre isso. Eles então lutaram e Silver Fang perdeu. E enquanto Bang tentava irritar seu irmão mais velho, Bomb disse a ele para esfriar um pouco antes de sair. Essa perda viria a humilhar Bang e o faria ver o erro de seu caminho. Bang então escolheu criar um novo estilo de luta que não fosse tão agressivo e decidiu seguir os passos de seu irmão, criando um dojo. Ao longo dos anos, Bomb ficou de olho no Bang, visitando seu dojo e sorrindo com orgulho da mudança da atitude de seu irmão.
Bang possui um dojo passado de gerações e usa o estilo de luta punho esmagador da água corrente. Ele inventou o punho esmagador da água corrente enquanto treinava com seu irmão mais velho, e todas as suas cicatrizes vieram de seu treinamento tentando dominar esse estilo. Quando Bang tinha 30 anos, ele foi considerado imparável e decidiu se tornar um herói, ficando no rank 77 da classe B, até ser promovido quando a classe S foi formada. E agora seguindo, temos a heroína Tatsumaki. A Tatsumaki na sua infância começou a desenvolver poderes psíquicos e essas suas habilidades eventualmente a levaram a ser tirada de sua família adotiva aos 7 anos de idade, por cientistas interessados em estudar seus poderes. Seus pais receberam dinheiro para obedecer e deixar eles fazerem o que quiserem com sua filha. Ela então ficou mantida ali dentro e foi testada pelos cientistas por causa de seus poderes extraordinários. Eles a recompensavam com doces e brinquedos pela cooperação, mas sempre negavam seus pedidos para sair. Além disso, os cientistas a trancavam em uma cela sempre que ela se recusava a usar seus poderes. E 18 anos atrás, quando ela tinha 10 anos, um monstro apareceu na instalação e começou a atacar todo mundo, enquanto ela ainda estava trancada em uma cela. Então todos os cientistas fugiram, deixando ela sozinha para ser devorada pelo monstro. Felizmente, Blast conseguiu vir em socorro da Tatsumaki. Ele então se apresentou à jovem e a questionou sobre por que ela não usou seus poderes psíquicos para se salvar. Tatsumaki respondeu que seus poderes não estavam funcionando, mas Blast percebeu que ela estava mentindo, porque estava apenas se segurando para que os cientistas a considerassem inútil e a deixassem ir embora. Tatsumaki então admitiu isso, mas chorando, ela diz que não tem para onde voltar, já que seus pais a venderam. Blast também percebeu por meio de seus poderes psíquicos que a Tatsumaki ainda tinha sua irmãzinha, dando-lhe conselhos para não esperar que alguém a salvasse da próxima vez e ser forte para proteger sua única família, a sua irmã. Depois disso, a Tatsumaki decidiu se tornar uma heroína, rapidamente se tornando uma classe S, e também começou a desenvolver um complexo de proteção com a sua irmã. A maneira que ela achou de fazer isso foi a menosprezando. Ela não queria que sua irmã ficasse em perigo e se preocupava muito com ela, mas não sabia como expressar esse sentimento, tratando sua irmã como uma inútil na maior parte do tempo. E agora, como próximo, temos o herói número 1, Blast. O passado do Blast ainda é um mistério. Ainda não sabemos se ele realmente pertence a essa dimensão ou alguma outra, mas sua aparição mais antiga foi há 18 anos atrás, quando um monstro atacou a instalação de pesquisa, colocando a Tatsumaki em perigo. Blast então a salvou e a mandou cuidar de sua irmã, a sua família. 16 anos atrás, Blast supostamente teve um filho e lhe deu o nome de Blue. Blue então cresceria e criaria os New Heroes, se tornando um herói poderoso por direito próprio. Há 15 anos atrás, Blast derrotou o líder da Vila Ninja e o colocou em coma, um ser misterioso de mais de 300 anos que tinha técnicas assassinas extremamente poderosas. E logo depois disso, 9 anos atrás, na noite do exame de graduação da Vila Ninja, o Blast atacou a vila e matou os estagiários que conseguiram sobreviver ao ataque do Flash de mais cedo, naquele mesmo dia. Sonic conseguiu escapar da ira de Blast, mas o incidente o deixou com um grande desdém pelos heróis. E há 2 anos atrás, Blast lutou contra Centopeia Anciã, a deixando à beira da morte. No entanto, o monstro conseguiu escapar pelo subsolo antes que ele tivesse a chance de acabar com ele de uma vez por todas. E é isso, galera. Essas são as histórias dos heróis classe S.
Teve alguns heróis que ainda não teve a sua história revelada, como o Watchdog Man, o Tank Top Master, o Deus Porco e o Imperador Criança. Mas quando sair, eu trago aqui para você também. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque você não faz ideia de como isso me ajuda. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até a próxima!